um ponto bem difícil para muitos de vocês, que eu vejo pelos comentários, que eu vejo pelas dúvidas enviadas muitas vezes lá no stories do Instagram e por aí vai, não é? É a criação de laços. Mesmo que não venha muitas vezes as perguntas assim, dá para ver que essa é uma grande dificuldade de muitos, né? Então, como você acaba sendo ou por timidez demais, ou por não sei o que lá, acaba tendo uma grande dificuldade de criar laços com as pessoas, se conectar com as pessoas. Então, dificuldade de criar laços com as pessoas do trabalho, com os amiguinhos da escola, não é? Com o pessoal da faculdade, e por aí vai, com a própria família muitas vezes, não é? Novos amigos, entrar em novas galeras e por aí vai, né? Então, essa necessidade de criar laços, o que está acontecendo, por exemplo? Então, a gente tem uma dificuldade, né, que é acentuada por esse, querendo ou não, foco no celular, não vou explorar aqui, é óbvio para muita gente, né? E aí a gente vê, inclusive, hoje a molecada não conseguindo cumprimentar alguém. E com 15 anos nas costas já, você vai falar, olha para baixo, né? Só que muitos de nós temos essa dificuldade de criação de laços com as pessoas. Então vamos falar disso? Bom, vamos falar disso. Qual que é o ponto, então, fundamental? Ó, vamos lá. Eu tava vendo hoje é um meme, na verdade, né? Um vídeo lá, que o cara, o que o cara faz? Ele vai lá e ele aborda pessoas aleatórias na rua. Só que ele aborda como se ele conhecesse essas pessoas, tá? E aí o que acontece? Ele vai lá, beleza, e fala o nome do cara. Aliás, não fala o nome do cara, né? Porque senão, obviamente, vai saber que não conhece. Mas ele vai lá, tipo, finge que conhece o cara, pergunta de uma pessoa aleatória, pergunta se mudou, se não está morando lá ainda, não sei o que lá, tá. E o que é interessante disso? Em algum momento, inclusive, desse vídeo, pelo menos, né? A pessoa que, assim, talvez tá tentando, né, lá resgatar, puta, de onde eu conheço essa pessoa, ela começa a entrar na conversa e a retocar as perguntas, né? Então fala, pô, e o seu tio tá lá ainda? Tipo, você vê que eles dão uma gaguejada, porque se apontar uma coisa muito concreta, vai ficar muito claro que eles não se conhecem, né? Mas o que é interessante é a pessoa cair nisso. Ou seja, a pessoa cai nisso, tá? E, ou seja, cria-se um laço ali. É isso que eu quero que vocês pensem. Olha só a facilidade que é para criar um laço com alguém, né? É lógico, manter, é outra coisa. Porque, obviamente, né, essas pessoas não se conhecem, e se a coisa se estender demais, o outro cara vai, já tá fazendo isso propositadamente, o outro vai perceber, né, e até pode dar merda ali, né? Mas o que é interessante a gente olhar aqui? O que é algo que eu, inclusive, já expliquei, para quem é assinante do portal, eu me aprofundo nisso numa aula que se chama Por que somos manipulados tão facilmente? Que é do treinamento Chega de Ser Vítima de Manipulação. Então você digita lá no campo de busca, você vai achar essa aula onde eu me aprofundo no que eu vou falar agora, né? E se você não é assinante, entre para a lista de espera aqui. Quando a gente abrir novas vagas, você vai ficar sabendo. Faz um bom tempo, mas enfim, né? Quem sabe em breve aí, tá? Mas não temos data ainda. E aí o que acontece? Qual é um dos pontos que explica isso, tá? São vários, né? Mas o que eu quero focar, que é justamente para essa criação de laços, é a seguinte: nós temos uma necessidade de acreditar e de ser aprovado. Na verdade, o ponto maior é o seguinte: nós temos uma necessidade de acreditar nas pessoas, beleza? Sempre, é sério, sempre. Mesmo que você desconfie, que hoje, assim, até a gente pensa, né? De fato, as pessoas estão muito desconfiadas, e em certa medida, tá? Mas na grande realidade, é muito mais falso do que parece. As pessoas, na verdade, estão mais desesperadas em acreditar. Por quê? Porque justamente é isso. Quando a gente cria muitos, não laços, mas quando a gente expande demais o nosso círculo, o que acontece é que a gente vai perdendo sinais de confiança, e aí a gente começa a ficar meio que desesperado para querer confiar nas pessoas. Basicamente é, meu Deus, não tem ninguém que eu possa confiar e tal. Então a gente está desesperado, não é que a gente está desconfiado, a gente está querendo confiar em alguém, né? E com facilidade, com poucas manobras, né, que é basicamente que é o que o cara faz, com poucas manobras, ele faz a pessoa ficar assim, claramente, né, acreditando nela. E tem um nome, né, que se eu não me engano, é um psicólogo, e é onde eu explico na aula, né, chamado Tim Levine, que ele diz que é o pressuposto da verdade. Então nós todos queremos acreditar nas pessoas, a gente quer acreditar que as pessoas estão dizendo a verdade. Então esse é o primeiro ponto para a gente olhar e entender que é muito mais fácil do que a gente imagina criar laços com os outros. Por quê? Porque inicialmente, que seja, as pessoas vão acreditar em você. Elas vão acreditar em você. Só que qual que é o grave problema que acontece hoje? Né? Vou até pegar um exemplo que aconteceu recentemente aqui, né? E até quem sabe, se essa pessoa ainda estiver assistindo os vídeos, ela possa se beneficiar disso, né?
Recentemente, né, quase todo dia acontece isso, né? Pessoas entram em contato com a gente, né, ou pelas redes sociais, ou pelo nosso WhatsApp da equipe e tal. E aí, um rapaz, aparentemente novo, mandou uma mensagem pra gente. Só que ele mandou com o meu nome. Ele apagou a mensagem lá e ele mandou com o meu nome. E ele queria falar comigo, tá? Só que aí minha equipe falou com ele, o que aconteceu? Ele parou de responder. E aí, quando a gente deu, né? E aí, você não vai falar mais nada, tal? Ele deu uma enganada na equipe e parou de responder de vez. Certo? E o que acontece? A gente sabe quem são a maioria de vocês. Né? Quando você entra em contato, dá pra gente saber quem é você, que tá seguindo a gente, que tá acompanhando a gente. E aí, ele me mandou uma pergunta no Instagram, e aí eu dei um puxão de orelha nele. Falei, pô, coisa feia, hein? Deixou a galera falando lá e tal, né? Ele levou pro pessoal, até parou de me seguir, provavelmente vai consumir aí no conteúdo, mas parou de me seguir ali, né? Deve ter ficado meio puto. Mas qual que é o ponto aqui que eu esperaria que ele entendesse e que eu espero que vocês, muitos de vocês entendam? Então vamos lá, a dificuldade é criar laços, perfeito? Só que vamos lá, é mais fácil do que se imagina, por quê? Porque as pessoas querem acreditar em você. Então se elas querem acreditar em você, o que eu posso fazer com facilidade você acreditar? Que eu gosto de você. E se eu gosto de você, a gente cria um laço imediatamente, que é o que esse cara fez, né? Então, quando nós entramos nessa linha, por exemplo, este rapaz, o que acontece? Ele não foi satisfeito de alguma forma, né? Porque ele queria falar comigo e não com outra pessoa. E o que ele fez? Ele ignorou a gente. Ele quebrou a possibilidade de criar-se um laço. Porque agora a gente tem o contato dele, ele não vai ter outro telefone, ele não vai ser outra pessoa. A gente já tem o histórico dele, certo? Então imediatamente a gente se afasta disso. Lógico que não estou levando assim, vamos levar pro pessoal, vamos tratar ele diferente. Não, muito pelo contrário. Mas veja assim, se eu tenho um tempo limitado, e por isso eu foco nos meus alunos, por exemplo, né? Mas se eu tenho um tempo limitado, o que vai acontecer? Eu vou, obviamente, dar mais preferência para quem eu tenho laços, não é? Por exemplo, é óbvio que eu vou responder a mensagem de um amigo meu versus alguém que eu não conheço, não é? E aí quando ele rechaça isso, ele cria, ele dificulta a questão de criar um laço, por exemplo, comigo, ou por exemplo, com a minha equipe, sendo que ele poderia talvez ter conversado, mandado a dúvida dele, a gente visto alguma forma de, por exemplo, atendê-lo, né? Mas não, ele, enfim, criou essa dificuldade. E é o que a gente vê hoje acontecendo com muita frequência. As pessoas, elas não criam laços. Por quê? Porque elas estão desacostumadas a serem simpáticas, a serem atenciosas, a serem pessoas que interagem umas com as outras. Então, não satisfez, para de falar e tal. E qual é o problema? Ou por que então tá tão difícil para muitos de vocês? Porque vocês não têm mais o hábito de ser simpático com as pessoas. Vocês acabam viciando-se nessa interação virtual e, por exemplo, e outra coisa, esquecendo que mesmo sendo uma relação virtual, é uma relação humana, porque é outra pessoa do outro lado que está respondendo, você acaba perdendo esse fio, tá? Em contrapartida, você, querendo ou não, se vicia num comportamento antipático. Então, por exemplo, você tá lá falando com as pessoas, você tá andando na rua, você tá com a cara enfiada no celular, porque você não tá acostumado mais a olhar para as outras pessoas. Até porque na tua cabeça não tem por que você fazer isso. Né? E aí você acaba se viciando no quê? Num comportamento antissocial, num comportamento antipático. E aí, querendo ou não, como resultado disso, você se afasta das pessoas. Tá certo? Então, por exemplo, este rapaz, quando ele grava esse vídeo e mostra pra gente a facilidade de criar laços, né? A primeira coisa que ele tá fazendo é isso, ele tá aproveitando o pressuposto da verdade. Que é, primeiramente, eles estão confiando nele. E aí ele tá executando, obviamente, algumas estratégias, tá? Que é de persuasão ou de relacionamento, não importa como você queira colocar, né? Que, inclusive, eu quero compartilhar 3 estratégias com vocês, que foram as estratégias até que ele meio que usou. Eu quero explicar detalhadamente para vocês. Então, quer ter acesso a isso? Quer que eu grave esse vídeo para vocês? Seguinte, se inscreva no canal, dê o seu like, beleza? Para eu ver a sua interação aqui e deixe no comentário também que você quer a parte 2 desse vídeo. Que aí, tendo bastante reação, eu vou gravar a segunda parte e eu até vou fazer algo legal para vocês também, beleza? Então, na próxima aula, tendo bastante interação, eu vou gravar a segunda parte trazendo para você o que ele fez. Porque aqui nesse vídeo eu tô falando o que ele aproveitou, tá? E eu vou falar para você então o que ele fez. E até como, por exemplo, esse rapaz poderia ter aproveitado isso. Então veja só, o primeiro ponto, a gente quer acreditar nas pessoas, a gente tem uma necessidade de acreditar, porque quando a gente fica desconfiado demais, a gente fica neurótico demais. E em estado neurótico, ele é, assim, cansativo. A ansiedade, ela é cansativa. Então a gente quer alguma coisa que alivie. Então eu quero acreditar em você. Por isso, como eu disse, essa necessidade de acreditar, esse pressuposto da verdade, eu expliquei numa aula sobre manipulação lá do Portal Poder Social.
Tá certo? Então, eu quero conectar isso com a segunda parte, que é quais são as estratégias, então, que eu posso aplicar, que esse rapaz poderia ter aplicado para, por exemplo, conseguir até, quem sabe, falar comigo, né? Assim, sendo essa a necessidade dele, tá? Ao invés de deixar falando, ao invés de cair nesse comportamento antissocial e por aí vai. Então, assim, com facilidade, esse rapaz criou um laço, criou uma comunicação. Se fosse verdadeira, eles poderiam, obviamente, ser muito mais amigos. Ele ia sair falando, nossa, cara, que cara legal. Na verdade, ele deve ter saído falando isso, pensando isso, né? Nossa, eu não lembro, mas poxa, que cara legal e tal. Ou seja, ele tá focado nisso. Porque o segundo ponto, que é o que eu nem vou explorar aqui agora, não é só a necessidade de acreditar, mas a necessidade de ser aprovado. A gente tem uma necessidade de ser aprovado. Mas esse é outro ponto, é outro tema. Talvez eu até pincele um pouco ele na parte 2. Mas vamos lá. Se você tiver na sua cabeça o seguinte pensamento, cara, as pessoas querem acreditar. Elas querem acreditar nas outras, beleza? E se eu tiver comportamentos simpáticos ao invés de antipáticos, sociáveis ao invés de antissociais, beleza? O que vai acontecer? Com facilidade, essas pessoas vão acreditar que você gosta delas. E aí você vai conseguir criar laços, você vai conseguir, por exemplo, criar comunidades, não é? Criar relacionamentos, ser uma pessoa mais bem vista, mais popular no seu trabalho, mais popular na sua escola, mais popular na tua faculdade, mais popular dentre os seus familiares. Por quê? Porque você sabe, primeiro, você entende de pessoas, você sabe como funcionam as relações, e essa é uma motivação muito importante que você precisa entender, e obviamente você sabe fazer isso na prática, beleza? E se você quiser, se inscreva, deixa o seu like e também escreva ali nos comentários eu quero. Tá? Pode pôr só eu quero que já vou saber, beleza? Para não ficar muito grande, mas a parte 2 deste vídeo aqui, beleza? Espero que você tenha compreendido e é lógico também, se quiser deixar dúvidas, deixa aí, porque quem sabe, né, eu consiga também adaptar a segunda parte desse conteúdo, explorando um pouco mais as dificuldades claras de vocês. Mas entenda, as pessoas têm uma necessidade, ou melhor dizendo, eu tenho dificuldade de criar laços e as pessoas têm uma vontade de fazer isso, de acreditar nisso. Então é simples, é só usar isso a meu favor. E na próxima aula eu vou explicar como usar a seu favor. Mas esse é o primeiro pensamento que você tem que ter em mente. Beleza? Se inscreva, deixa o seu like e deixa o seu comentário. Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima.